As coleções mais recentes de Yu-Gi-Oh! E Pokémon já estão na Imperium. Você pode encontrar cartas de Blazing Vortex, Destino Brilhantes e outras coleções com um ótimo preço. Além disso, você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto nas compras das avulsas no site. Acesse o link na descrição e conheça a Imperium. 2004 foi o ano de lançamento de Invasion of Chaos. Alguns consideram a coleção mais forte que já teve, e não era para menos. Os monstros do caos estavam chegando, e como eu disse no vídeo passado, a invocação especial era algo muito raro em Yu-Gi-Oh! Essa coleção começou a moldar o Yu-Gi-Oh! Como conhecemos, e os dois protagonistas dessa coleção foram Dragão Imperador do Caos, enviado do fim, e Soldado do Lustro Negro, enviado do início. E claro que eles mudaram completamente o metagame do jogo. Nesse vídeo, vamos conhecer essa história. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. O Soldado do Lustro Negro e o Dragão Imperador do Caos se destacavam, pois podiam ser invocados por especial pelos seus próprios efeitos, e o que era um conceito novo naquele tempo. Além disso, o Soldado do Lustro Negro era único na época, por ser um monstro com dois efeitos separados e extremamente úteis. Ele também era notável por ter um ataque consideravelmente maior do que os monstros anteriores usados nos decks metas. Embora o Soldado do Lustro Negro tenha marcado uma mudança significativa por causa do seu poder, ele ainda não podia ser comparado com o Dragão Imperador do Caos. Seu efeito de destruir todas as cartas no campo e nas mãos de ambos os jogadores quando era invocado era devastador, e durante esse tempo, limpar o campo e a mão do oponente era algo quebrado demais. E claro que alguém se beneficiaria do poder grandioso desse dragão. Yata-Garasu finalmente pôde mostrar todo o seu potencial como carta, com a inclusão do Dragão Imperador do Caos no deck. O Yata-Locke se tornou imbatível. Tudo que o jogador tinha que fazer era colocar o Dragão Imperador do Caos no campo por invocação especial, o que era relativamente fácil, e ter um Sangão ou Bruxa da Floresta Negra no campo quando o efeito do dragão fosse ativado, permitindo que o jogador buscasse o Yata-Garasu e então o invocasse por invocação normal e atacasse diretamente o oponente, garantindo a vitória, pois sem cartas na mão e no campo, e sem poder comprar, a única saída do oponente era conceder. Está claro que os monstros do caos eram poderosos demais, e eles podiam ser colocados em muitos decks, usando até mesmo cartas aleatórias apenas para invocá-los. Os decks de controle de mão que vimos no vídeo anterior se concentravam principalmente nos monstros de trevas, mas ele também mudou sua construção, incluindo alguns monstros de luz. O primeiro e mais importante desses monstros foi a DD Lady Guerreira, que tinha vantagem de ser do atributo luz e ser capaz de banir o monstro com o qual ela batalhou. Como esse efeito era desencadeado sempre que ela batalhava, ela podia banir monstros sendo atacada ou atacando. Isso a tornava uma carta muito versátil na época e removia monstros bem maiores do que ela. Devido à popularidade da DD Lady Guerreira, o Anjo Resplandecente foi colocado no deck para dar mais consistência para o deck. E outros monstros de luz que foram usados no deck de caos foram a Fronteira de Reflexão, que servia como um monstro mais defensivo do que a Lady Guerreira, mas ele podia atrapalhar muito a fase de batalha do oponente, te dando tempo para construir seu campo com as peças do seu combo. Quanto aos monstros de trevas, aqueles que já faziam parte do deck de controle de mão continuaram sendo importantes: o Tomate Místico, o Dom Zalug e o Ceifador de Espírito. No entanto, a quantidade usada nos decks diminuiu, sendo que você usava apenas uma ou duas cópias de cada um deles. Breaker, o Cavaleiro Mágico, também ganhou destaque nesse tempo. Poder contar com um monstro de 1900 de ataque que podia pelo menos uma vez usar o seu efeito para destruir uma magia ou armadilha o tornava muito forte na época. Além desses monstros de luz e trevas mais populares, também foram usados em alguns decks a Nian Trovão, que tinha um ataque forte, o Mago da Cartola Branca por ser uma opção barata, e a Maga da Fé, que podia recuperar magias que ainda eram muito relevantes e essenciais.
E assim, o Caos Controle começou a dominar o meta, e com a inclusão do Cientista Mágico, os monstros do Extra Deck também se tornaram importantes nesse momento. Ao pagar 1000 pontos de vida, o Cientista Mágico invoca um monstro de fusão de nível 6 ou menos, e esse monstro pode atacar diretamente. Depois, ele volta para o Extra Deck no final do turno. E se caso ele fosse enviado para o cemitério por algum motivo antes do final do turno, eles podiam ser usados como materiais para invocar os monstros do caos. Seu efeito de invocar por especial qualquer número de monstros de fusão em um turno por um baixo custo deu aos decks grandes possibilidades. Claro que ia desde combos infames FTK até OTKs agressivos e devastadores usando os monstros do Extra Deck. Um dos monstros mais populares invocados com o efeito do Cientista Mágico foi a Restrição dos Mil Olhos, mas essa carta só se destacaria no próximo formato que vamos conhecer mais pra frente. O Caos dominou imediatamente o meta, se tornando um deck Tier 0, já que 85% dos decks no Campeonato Nacional dos Estados Unidos incluíam o Dragão Imperador do Caos e o Soldado do Lustro Negro. E esses decks eram totalmente focados nesses dois monstros. Para conter esse domínio crescente que o Caos estava tendo, a Konami criou a primeira lista de proibida. Ao invés de limitar um card a apenas uma cópia por deck, eles proibiram inteiramente o uso de certas cartas. Isso foi implementado pela primeira vez no OCG em março de 2004. No entanto, sua primeira lista de proibidas não baniu nenhum monstro do caos. Em vez disso, optou por se livrar das cartas genéricas e quebradas como Yata-Garasu, Jarro de Fibra, Raigeki, Espanador de Penas da Arpia, Duo Delinquente e Ordem Imperial. Por causa dessa nova lista de proibida, todas essas cartas não podiam ser usadas no Campeonato Mundial de 2004, fazendo com que Yata Lock fosse uma estratégia ilegal nesse campeonato, mesmo que ele fosse permitido no TCG. A banlist do Mundial sempre foi muito confusa, mas algum dia eu explico melhor para vocês. No final de agosto, o TCG anunciou sua primeira lista de proibidas, um mês após o Campeonato Mundial de 2004. Essa lista não entraria em vigor até o início de outubro, mas era muito mais severa com o Caos do que a do OCG, banindo o Dragão Imperador do Caos, Sangan, a Bruxa da Floresta Negra, o Yata-Garasu e outras. Eu fiz um vídeo falando da primeira banlist do TCG, assiste depois desse aqui. Com as cartas do caos banidas, o meta começou a mudar de novo. O Soldado do Lustro Negro, que sobreviveu a essa banlist, ganhou ainda mais destaque, e outro monstro que seria muito importante, o Mago Negro do Caos, começou a fazer parte de muitos decks. E assim chegamos ao formato dominado pelo Gold Control. Então na semana que vem te espero para mais uma história do metagame de Yu-Gi-Oh! Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.